conceito, né, as semelhanças faz necessário destacar entre lugares para esclarecer a sociedade, sociedade versus natureza, se estabelece nas diferenças de escala, tempo e espaço. E aqui vocês podem explicar com esse mapa mental, né, que a fauna influencia no clima, né, no caso plantas, animais, fauna e flora, né, influenciam no clima, assim como a vegetação e o solo influenciam no intemperismo. E aqui, né, essa questão de tempo e clima, vocês podem utilizar um data show, internet, caderno, lápis, caneta, documento de uma ficha, vocês podem criar uma ficha. Isso aqui, em tese, isso aqui já é uma ficha, mas vocês podem fazer algo mais padronizado ou adaptar as características individuais de vocês. Sobre as condições atmosféricas, no qual vocês vão colocar esse bloco de perguntas, ou podem até fazer outras perguntas relacionadas, mas é interessante. E vocês podem fazer essas perguntas, né, que vai perguntar se está fazendo mais calor, se a sensação térmica é alta ou baixa. E aí falar, né, que tempo está relacionado à meteorologia e clima está relacionado à climatologia em termos de questão atmosférica. E vocês podem também criar um arquivo visual, né, com reportagem de jornais, revistas, seja impressas ou seja digitais, eventos relacionados ao clima, fotos, mapa mundi, até mesmo construir um mapa local para construir um painel, cola, lápis, tesoura. E o objetivo dessa aula seria justamente compreender os fenômenos climáticos, com as catástrofes ambientais, e indicar os elementos climáticos causados do vento, e conhecer as consequências dos eventos para a vida humana. Essa aula deve durar 50 minutos, né? E a turma deve ser dividida em grupos, fazer um sorteio, pesquisar de acordo com o assunto que foi escolhido, e as equipes deverão montar um painel com informações pesquisadas e apresentar durante essa aula. Sim, pessoal, as imagens a seguir foram todas criadas por IA para representar a situação. Essa imagem aqui foi uma IA para representar a situação desta aula aqui. Entendendo as massas de ar, esse seria o tema da aula. Esse vai levar um mapa mundi, seja ele político ou físico, que pode ser da América do Sul, mas também pode ser do mundo, desde adapta à escola. Pode ser um globo também, caso a escola não tenha um mapa mundi. E aí pode ser palitos, arames, cola, tesoura, demonstrar o comportamento das massas de ar. Identificar a influência da massa de ar no cotidiano. A duração deve ser 1 hora. A atividade poderá ser feita em sala de aula ou fora dela. O ideal é que seja feita em um local amplo, para ficar até melhor a exposição. Cortar os arames em partes iguais, enrolar no papel colorido, confeccionar espirais, prendendo cada um em palitos, e organizar os alunos em círculos na parte central, e dispõe de 2 mapas da América do Sul, que pode ser 2 globos. Aqui é a influência das chuvas, e aí você vai explicar isso em 2 aulas e identificar os padrões de chuva da sua região, relacionar os eventos de chuva ou escassez ou excesso com a realidade vivida, materiais, dados de precipitação, papel milimetrado, passo a passo, pesquisar os dados antes, né, ou durante a aula, mensais nos últimos 2 anos, junto com os alunos, elaborar um gráfico de coluna na horizontal e estar representando meses na vertical e volumes de chuva. E aí você pode gerar um debate, pode-se fazer maquetes, ou até mesmo pode, com a IA, buscar criar um vídeo falando sobre o debate. Varal climático. A ideia aqui é possibilitar que os alunos, os esforços dos conteúdos, sejam revisar os conteúdos do livro didático, e os alunos deverão estudar em casa com antecedência, e a equipe dividir em equipes em 4 pessoas, elaborar temas ou termos que se relacionam com o conteúdo do estudo do clima,
Depois disso, escrever os termos no quadro e estipular o tempo para que os alunos escrevam no papel. Após a conclusão dos textos, os alunos deverão lê-los e debater, e pendurar essas informações que eles colocaram no papel e prender junto com as equipes. Seria necessário 2 aulas e o material necessário livro didático, mas também pode levar revistas, jornais, vídeos e tudo mais. Brincando com os tipos climáticos. Aqui a gente pode identificar os tipos de climas globais, compreender 2 formas de classificação dos tipos de clima e o material necessário, livro didático, mas também pode levar revistas, jornais, vídeos, etc. E aí você vai distribuir aos alunos folhas para que eles compreendam a explicação, né, desse tema, a classificação para o estudo, utilizar informações do livro didático ou também do material que você utiliza, fazer um círculo e escolher alunos para permanecer no centro e vendá-los, e aí você pode, né, pedir para ele falar sobre aquele termo, e aí a folha vai passando até que o aluno do centro deverá solicitar para parar. Quem tiver com a folha na mão, lê o conceito de uma das formas de classificação e o aluno vendado deverá adivinhar quem leu e qual a forma de classificação. Se ele acertar, deverá trocar de lugar com quem leu. O jogo termina quando o tema for concluído. Essa imagem aqui também é gerada por IA. Pipoca geográfica. Essas imagens também foram geradas por IA. E o objetivo é identificar os fenômenos climáticos a partir da análise dos filmes relacionados à ocorrência de temas abordados. Essa aula aqui vai durar 2 horas. Materiais necessários: escolher o filme, a equipe pode escolher ou o próprio professor. A sala deve ser dividida em equipes e cada equipe escolherá um filme que tenha relação com os fenômenos e eventos climáticos. Passo a passo: exibição do filme, ficha técnica, enredo, identificação dos fenômenos e relação com os assuntos abordados em sala. Atividades turísticas e clima. Deve durar 1 aula. Objetivo: identificar as atividades turísticas em função das estações do ano, destacar a importância das condições atmosféricas e sua influência nas suas atividades turísticas. Material: reportagens, jornais, revistas, ilustrações, fotos, mapa mundi, papel, confecção de mosaico, e dividir em 4 grupos: primavera, verão e outono. Cada equipe deverá confeccionar um mapa ou uma árvore e apresentar atividades turísticas daquele local, daquela estação, e identificar as principais atividades turísticas do local. Documentário do clima. Deve durar 2 aulas e o objetivo é relacionar a ocorrência com os temas abordados durante as aulas e possibilitar uma vivência com a disciplina de geografia. A reportagem é necessária: jornais, revistas, fotos, mapa. A equipe deverá produzir um documentário, seja filmado ou impresso, com identificação local e do evento climático e suas consequências, e apresentar esse documentário. Criar um clima em canção, e aí proporcionar para a assimilação de conteúdos trabalhados por meio de temas e explicações musicais, material, letras de música, celulares e recursos de filmagem. A equipe será responsável por pesquisar letras de música para produzir um clipe. A equipe demonstrará eventos climáticos que relacionam com a letra da música. Mini estação meteorológica. Objetivo: possibilitar os alunos entendimento das etapas de coleta de dados meteorológicos: tempo, direção, velocidade do vento. Compreender a sistemática, a leitura e anotações dos dados, identificar a importância da interpretação dos dados relacionados às atividades econômicas. E aí, pessoal, vocês podem fazer isso, é, essa atividade o ano todo, ou até mesmo durante o bimestre, durante um mês, e instalar esses equipamentos. Eu acho
mais interessante fazer isso durante o ano todo e mostrando aos poucos, mesmo que não tenha um êxito tão grande, um compromisso tão grande, mas mostrar, estar recorrentemente lembrando a eles para que no ano seguinte ou com outras turmas eles possam se engajar mais. Aqui nessa imagem também foi feita com IA, esses alunos, e aí aqui é o barômetro medido da pressão atmosférica e os materiais necessários. Recipiente de boca larga, por exemplo, pode ser um vidro de maionese, uma bexiga de festa, canudos, uma base que pode ser madeira, papelão, cartolina ou outro material, ou uma liga para prender a bexiga. O aluno deverá compreender, fazer com que o aluno compreenda o funcionamento simples da pressão externa, diminuir a pressão interna do vidro de maionese, que empurra a bexiga para fora, e fazer com que a ponta do canudo para baixo indique que a condição é propícia para a chuva e quando a pressão externa aumentar, dá seu efeito contrário. O pluviômetro caseiro, isso aqui vai levar 2 aulas, dependendo da turma. São garrafas PETs, para esse PET ele trazer. Essa imagem também foi feita com IA. Arame, barbante, estaca de madeira, né? Vai precisar de alguma coisa de madeira. Medidor de gradação, que pode ser em litros ou pode ser em milímetro. Material necessário, que é justamente arame, né? Formato de coador, e destacar a questão da madeira, perna de calça ou até mesmo pedaço de pano de malha e pregos e cartolina. E os jogos climáticos podem ser vários, vocês podem construir com eles, fazerem com eles naquele momento. Essa imagem também foi criada por IA. E pessoal, obrigado por ficar até aqui. Agradecer principalmente ao programa de pós-graduação da UVA e agradecer também à escola que eu trabalho pela, pela ajuda e por todo o incentivo, e também agradecer o evento por aceitar a minha proposta e por me proporcionar esse momento com vocês.